Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos bater um papo? Vamos bater um papo com a Nutri, aquele papo de toda quarta-feira. Animados para o nosso bate-papo? Você que vai chegando, vai dando um oizinho aí para eu saber que eu não tô sozinha. Boa noite, Sandra. Estamos ao vivo então pelo Insta e pelo Face, tá bom? Então um olho no peixe e outro no gato, como eu sempre falo. Mas vou tentando aqui, vou dando atenção para todo mundo. Boa noite, Maria da Graça. Tudo bem, querida? Prazer ter você aqui. Boa noite, Ana Carolina. Quanta gente querida e conhecida. Boa noite, Victor. Boa noite, turma. Vamos chegando. O tema de hoje pode até parecer assim surreal, né, para algumas pessoas que já entendem bastante de alimentação, no sentido de, nossa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Só que muita gente se confunde, né? E o que é muito normal, muito comum, muito óbvio para algumas pessoas, para outras podem não ser. E esse foi um tema que algumas pessoas me pediram como sugestão de live. Milena, fala um pouquinho, né? Se ser low carb, se ser sem glúten já é low carb, se eu retirar o glúten eu já tô sendo low carb. Então eu decidi trazer esse tema assim para atender essas pessoas, porque a informação é para todo mundo. E sempre que eu puder, então eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Low carb, Grazi, a Grazi tá perguntando. Low carb é baixo carbo, tá? Baixar o carboidrato. E a gente considera aí low carb dependendo de uma faixa do objetivo de cada um, de 20 gramas a 120, 150. Hoje tem estudos que já se falam em 200 gramas de carbo, já é low carb, dependendo do objetivo. Se é performance, se é qualidade de vida, a pessoa já perdeu peso e quer só manter, e quer manter numa alimentação low carb, quer se manter nesse estilo de vida. Então, entendam, né? Low carb não é no carb, que é o que eu sempre venho falando. Algumas pessoas falam, ai, mas a sua receitinha tem banana. A banana não é low carb, né? Então não é o único alimento que vai ser ou não low carb, sim o contexto da sua refeição. Que é isso que eu venho dizendo aqui para todo mundo, tá? Eu vou tentar tocar então a live, falar um pouquinho sobre alimentação sem glúten, alimentação low carb, se existe alguma relação entre elas, né? O que a gente precisa se atentar. E vocês podem me deixar as perguntinhas. Se eu ver que dá para responder na hora e não perder o raciocínio aqui, eu paro e respondo, senão no final eu volto tudo pra gente responder. Combinado? Então, essa foi a perguntinha, né? Milena, low carb, se eu pegar um produto sem glúten, eu vou estar fazendo uma alimentação low carb? Não, definitivamente não, muito pelo contrário, tá? As grandes marcas, boa noite, Miguel, prazer ter você aqui. As grandes marcas que existem hoje no mercado para atender principalmente pacientes celíacos, porque ó, pensem, né? Se eu tiro o glúten, eu posso tirar por dois, três motivos, né? Eu sou celíaco, então eu não posso ter contato nenhum. E quem é celíaco, até contaminação, né? Por exemplo, eu usei o talher numa comida, num alimento que tinha glúten e depois eu vou usar esse talher num que não tem. Essa pessoa ela é tão sensível, o celíaco é tão sensível que ele pode sofrer ali sintomas e danos graves, né? Então o celíaco ele tem que buscar esse sem glúten. Então a gente tem aí um motivo para se buscar a alimentação sem glúten. O segundo, quando eu já busco, então, por opção, né, diminuir o glúten, porque eu tenho ouvido que o glúten ele é inflamatório, que ele tem uma proteína que ser humano nenhum digere, e aí essa proteína ali consumida diariamente, ela pode começar a me inflamar. Essa inflamação ela pode cair na corrente sanguínea e pode começar a atacar vários órgãos. Um dos órgãos pode ser o cérebro não tem dor, né? E aí a gente vai ter algum problema quando a doença já está instalada, ele não vai dando sinais pra gente. Então, é a pessoa que lê, né, que estuda e que já vai se preocupando com a alimentação, que ouviu de uma nutricionista, que é importante, ou até que tem ali algum sintoma, uma dor de cabeça. Eu sinto que quando eu como glúten eu tenho dor de cabeça, ou eu tenho uma distensão abdominal que me incomoda, uma distensão abdominal importante. Meu intestino prende quando eu como glúten. Então é o paciente que já percebe algum tipo de hipersensibilidade e aí ele vai evitar o glúten, né? Então existem esses três perfis: o celíaco,
aquele que evita por alguns sintomas, e aí ele é o quê? Intolerante ao glúten não celíaco, tá? Então ele tem reações, ele tem sintomas, mas ele não é celíaco. E aí o terceiro, que é aquele que se preocupa com a alimentação, que busca conhecer mais, que ouviu falar sobre o glúten, que estudou sobre o glúten, que daí decidiu diminuir o consumo, né? Fazer essa retirada, pelo menos na maior parte do tempo. Como eu sempre costumo dizer, o que te define não é aquilo que você faz pontualmente, né? Numa refeição livre, num final de semana. O que te define são as suas escolhas diárias. É isso que você vai ser, né? Aquilo que você decide comer diariamente é baseado nisso que o teu corpo vai reagir, e não as suas escolhas pontuais. É claro que em caso de celíaco tem que retirar, como eu falei para vocês, até cruzamento, né? É perigoso para o celíaco. Então, entendido aqui o porquê que as pessoas procuram o glúten. E aí a indústria veio atender, é claro, essas pessoas. A demanda ela tá cada vez maior por alimentos sem glúten, pelos celíacos, pelos intolerantes ao glúten não celíacos, por aqueles que buscam informação. Só que o que se fez? Produtos, né, que substituem aí o trigo, né, que é onde a gente vê a maior parte do glúten, que substitua o trigo. Só que a gente só está substituindo, na verdade, essa farinha de trigo. E essa farinha, ela entra de uma outra forma. Por quê? Porque eu preciso dar para esse alimento uma consistência parecida com glúten no caso de pães, uma crocância parecida com glúten em caso de biscoitos, de bolachas, né? Então, o que se faz? Substitui por outras farinhas. E muitas vezes é uma farinha... voltou aqui? Uma farinha de arroz... que tem alto índice glicêmico, uma farinha de mandioca, fécula de batata, enfim, vários produtos. Eu peguei alguns aqui para vocês. Deixa eu só pedir um auxílio aqui para os universitários por conta do meu iPhone que tá acabando a bateria. Deixa eu ver se alguém me traz aqui pra gente não ficar sem live, né? Ó, peguei então esse produto aqui. Eu não quero falar nome, mas eu vou ler para vocês, ó. Então a listinha dele: amido de milho, alto índice glicêmico. É uma substituição, não tem trigo, mas tem alto índice glicêmico. Segundo ingrediente, farinha de milho, alto índice glicêmico. Como eu venho falando para vocês, a lista de ingredientes ela está do maior para o menor. Então o alimento que mais contém o alimento que mais contém no produto é o primeiro da lista e o que menos contém é o último da lista de ingredientes. Então também tá aqui uma dica para vocês irem acompanhando. Então a gente já começa com dois carboidratos de alto índice glicêmico aqui vindo do amido de milho, que é ultraprocessado, né, e farinha de milho também refinada e processada. Depois vem gordura de palma, água, sal emulsificante, maltodestrina, que é um tipo de açúcar, xarope de arroz, que é um outro carbo de alto índice glicêmico, amido de mandioca modificado, farinha de soja, enfim, espessantes, goma agrar, fermento. Resumindo para vocês, só aqui a gente viu mais de 6 tipos de carbo. Então, ele é sem glúten? Ele pode ser usado por celíacos? Pode, mas ele não é um alimento saudável, se a gente for pensar. Ele só não tem o glúten, ele só não tem a parte inflamatória do glúten. Mas ele é cheio de farinhas, de processados, de ultraprocessados, de índice glicêmico alto. E tem muita gente, né? Por isso que é importante trazer informação para vocês, que começa a querer emagrecer e tira o glúten, achando que tá fazendo né, uma boa troca e que é um benefício. De fato você já deu um primeiro passo, que é tirar o glúten, que é inflamatório, porque a gente sabe que a obesidade, né, formação de célula adiposa, ela vem de um processo inflamatório. O tecido adiposo inflamado, né, vem de um processo inflamatório. Então, fazer essa retirada já ajuda. Só que se ela pensar em emagrecer, é ilusão, porque ela tá trocando carbo de alto índice glicêmico por carbo de alto índice glicêmico também, refinado por refinado também, né? Um alimento com bastante carboidrato por outro com bastante carboidrato também, né? Então é importante a gente entender isso. Não é porque sem glúten que ele tem baixo carbo ou porque ele já é um alimento melhor. Eu vou buscar o cabo aqui antes que a gente perca, só um minutinho. Preciso de um cabo de carregar iPhone. Voltando aqui então, voltei. Me perdoe então. Tudo em ordem por aqui, gente? Tudo tranquilo? Dando para entender?
Aí, ó, eu trouxe aqui pra vocês uma batata palha. A batata, o próprio alimento, a batata, ele não tem glúten, né? Então, é um alimento que não tem glúten, porque na composição já não tem glúten. Os celíacos poderiam comer? Não. Por quê? Porque ele tem o glúten da contaminação. Porque essa batata, ela é processada, né? Ela a parte que ela é colocada ali para ser produzida, passam alimentos que têm o glúten, são processados alimentos que também têm o glúten. Então, o celíaco, ele não pode usar um produto desse, porque ele vai ter essa sensibilidade da contaminação. Para quem busca retirar o glúten pela intolerância, pelos sintomas, tranquilo. Para quem busca retirar o glúten também com objetivos de emagrecimento, não resolve. Entendem? Estão entendendo a diferença? Vamos lá, pausou, voltou. Estão entendendo a diferença, gente? Deem um oi aqui para saber que eu não tô sozinha, hein? Então, falamos de mais um produto que não tem o glúten já na própria composição, que não daria para ser usado pelo celíaco por conta da contaminação, mas que daria para ser utilizado por quem só quer retirar o glúten. Mas para o emagrecimento não é interessante. Eu peguei aqui para vocês uma farinha que ela é bem específica. É uma farinha feita da mandioca, mas é de uma parte específica da mandioca. Então, ela não é a tapioca e ela não é a farinha de mandioca que a gente usa para churrasco, tá? É uma farinha específica. Então, ela não tem o glúten, né? E ela já é melhor do que uma farinha de arroz, por exemplo, porque ela já tem um pouco de fibra, ela já tem ferro, né? Então, já é uma farinha um pouco melhor se a gente for pensar. Só que se a gente usar ela pura, o que acontece? Eu tenho um índice glicêmico alto. Por isso que eu sempre indico nas minhas receitinhas, muitas vezes, essa farinha como uma farinha de oleaginosa. Porque só essa farinha eu tenho um índice glicêmico alto, ele não é low carb. Um pouquinho dessa farinha, porque ela tem a consistência muito parecida com a do trigo, para dar, deixar o pão fofinho, com a característica muito próxima, dá para eu utilizar um pouquinho, mas usar muito mais uma farinha de oleaginosas, com uma fibra, com uma proteína, para a gente ir baixando o índice glicêmico. Porque, como eu falei para vocês, não é um único alimento que vai definir se a tua refeição ou se a tua receita é low carb ou não, e sim um todo, né? Aquilo que compõe a tua refeição. Essa mesma marca criou, né, esse pãozinho das galáxias. E olha só o objetivo deles. Então, não tem glúten, né? Um alimento aqui, um produto que não tem glúten. E aí a gente tem o quê? Na lista de ingredientes, vou ler para vocês, tá? Farinha integral de amêndoa, então a farinha de uma oleaginosa, fonte de boa gordura aqui, baixa índice glicêmico, não tem impacto, não tem carbo, né? Basicamente não tem carbo, porque todo alimento tem um pouquinho até a proteína. Mas resumidamente ele não se encaixa no carbo. Depois vem a linhaça dourada, né? Então, uma boa fonte de gordura, mais uma vez um bom produto. E por último aqui, por último não, né? Em terceiro, a farinha de mandioca zaia, como eu falei para vocês, não é a tapioca, não é a farinha que a gente usa, é uma farinha específica retirada ali da raiz, que só a zaia tem, tá? Então, e aí depois vem o fermento e o sal. Aí eles conseguiram deixar esse pão low carb, né? Então, a proposta deles aqui, ó, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Pão de frigideira. Aqui ele é, ó, gluten free e low carb, tá? Um pãozinho de frigideira feito com base de farinha de amêndoa, depois linhaça e um pouquinho de zaia para dar, sim, um pouquinho de farinha de mandioca, zaia para dar, então, a textura e a consistência que a gente espera de um pão, né? Então, é algo super interessante. Alguns vão olhar aqui e vão dizer assim, mas Milena, um pãozinho tem 9 gramas de carbo. Tudo bem, porque a gente tem também uma boa quantidade de proteína, né, 3,5 gramas de proteína, e tem uma boa quantidade de gordura vindo aqui das oleaginosas e da linhaça, 8 gramas. Então, a gente vai baixando o índice glicêmico desse carbo. E dependendo da dieta que você está fazendo, low carb, do quanto de carbo você está usando, como eu falei, a tua dieta vai de 20, porque menos que 20 a gente já começa a entrar em cetose, então já parte para uma cetogênica. Então, começa com 20 e pode ir 120, 150, até 200 para quem está buscando só saúde, só qualidade de vida. Então, é bem interessante. Aí, nesse caso, é um alimento sem glúten e
É um produto, né, sem glúten e é um produto low carb. Então, para vocês entenderem aqui, ser sem glúten é low carb? Não, definitivamente não, né? Batata sem glúten não é low carb, arroz sem glúten não é low carb, polvilho, né? Polvilho, que muita gente faz queijo, é sem glúten, não é low carb, tapioca é sem glúten, não é low carb. Então, para a gente entender esse mundo, para quem busca saúde, para quem busca só essa preocupação com a propriedade inflamatória, quem é celíaco, ok. Para quem busca emagrecimento e gosta do estilo de vida low carb, aí não daria para encaixar. Agora, o interessante é que o contrário, basicamente é regra, né? Basicamente, todos os produtos, pelo menos que eu conheço, mas pode existir alguns, e eu vou dar exemplo para vocês, low carb são sem glúten. Por quê? Quem busca o low carb já busca mais saúde, né? Já busca emagrecer, já busca qualidade de vida. Então, dificilmente, isso eu tô falando em produtos prontos, tá? Se vocês forem aí em empórios, em lojas que vendem produtos aí, fits, né, desse mundo, dificilmente vocês vão encontrar um produto low carb que tenha glúten, né? É difícil a pessoa pecar e fazer, por exemplo, um pãozinho como esse, com farinha de amêndoa, farinha de linhaça e ao invés da azaia colocar trigo. Porque sabe que as pessoas que estão buscando uma low carb, elas já estão buscando um estilo de vida melhor, elas já não querem consumir o glúten, elas já têm essa preocupação. Mas, por exemplo, você em casa, vamos supor que você vai pegar, vou pegar aqui uma receitinha clássica minha, né? Um bolinho de banana, que eu dou bastante a receita, vocês encontram lá no meu perfil. Então vai a banana, né? Que tem ali o índice glicêmico um pouquinho mais alto, sim, mas dá para se encaixar numa dieta low carb. Farinha de amêndoa, ovo, você pode ou não colocar whey, vai o óleo de coco. Então, como farinha a gente tem de amêndoa. Você pode usar, por exemplo, um pouquinho da azaia para deixar ele mais fofinho e ainda assim ser low carb. Colocar uma fibra, cuidado aí nesse caso, porque já tem a banana. Na minha receita não vai nenhum tipo de farinha a não ser de amêndoas, mas de repente poderia estar colocando. Agora, por exemplo, se a gente for usar só um tiquinho da farinha de trigo nesse bolo para dar consistência, para dar ali, né, algo parecido com o trigo, eu não tenho essa preocupação, né, do consumo do glúten, eu vou ter um low carb, porque continua sendo low carb, vamos supor que você utilize aí 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa e uma colherzinha de café de farinha de trigo. Ele vai ter o glúten, né? Mas o índice glicêmico vai continuar baixo, porque 2, né, com ovo e com tudo mais, perto de uma é muito pouquinho. Só que eu vou ter a oferta do glúten. Mas o que eu digo pra vocês é isso só se acontecer em receitas caseiras ou algo assim que a gente não tá conhecendo. Porque o que a gente tem no mercado é low carb sem glúten, né? Porque já tem essa questão de buscar uma farinha de oleaginosas, então o fabricante vai procurar uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanha, uma farinha de linhaça, né? Então já vai estar aí buscando uma oferta melhor desses alimentos. Combinado? E aí, dúvidas? Temos dúvidas da live de hoje? Deixa eu buscar aqui. A hora da gente abrir para dúvidas, então. Muitos corações chegando aqui. Obrigada. Obrigada, amores. Nenhuma dúvida, então? Ficou clara a live? Ficou claro aquilo que eu tentei explicar aqui para vocês e colocar? Parece que no Face nem tem aqui. Vocês têm dúvidas para serem esclarecidas ou ficou tranquilo? Deu para entender? Gluten free, né? Mas na grande maioria dos casos não são low carb quando é só a visão de retirar o glúten, né? De retirar aí o trigo. Mas alguns podem ser sim. A grande maioria do sem glúten não tem. Do low carb não tem o glúten aí já por conta dessa pegada. Se a gente for mais aí para um macarrão, por exemplo, um macarrão sem glúten é macarrão de arroz, então continua com um índice glicêmico alto. Aí se eu vou para um macarrão, por exemplo, de grão de bico, macarrão de feijão, já entra numa low carb, porque eu tenho carbo, mas o meu carbo é mais baixo, é um carbo com fibra. Então isso é interessante da gente perceber. Vai ser um macarrãozinho ali vindo dos grãos, não tem o glúten e
tem baixo carbo por ser ali também vindo dos grãos. Sem dúvidas, amores, tranquilex, refresquex, podemos então encerrar a nossa quarta-feira. Mandem então sugestões para mim de lives, tá? Para a próxima semana. Se vocês gostaram, mandem corações aí, por favor, para saber que eu não estou sozinha. E eu fico à disposição de vocês para o que precisarem. E eu espero que tenha sido esclarecedor. Ah, veio uma pergunta. Que bom que veio uma perguntinha, Sandra. Se usar o Glicemix nas receitas reduz mais? Sim, tá? Definitivamente sim. O Glicemix é uma ótima saída. Eles colocam lá que não tem sabor, né? Só que ele tem um pouquinho de canela. Eu não gosto de canela, né? Abri aqui um segredo pra vocês. Não gosto de canela. Mas eu, por exemplo, mesmo na sopa de mandioca de ontem, eu não senti. Foi muito de levezinho. Então dá pra usar em doce, dá pra usar em salgado, dá pra usar ali em água. Dá pra usar, é uma proposta, mas eu não acho tão interessante. Eu acho mais interessante você colocar ali pra engrossar, pra fazer um molho, uma carne estilo estrogonofe, porque ele também vai dando aquela engrossadinha, né? Ou colocar no feijão, para quem gosta de feijão, para baixar mais índice glicêmico. Ou vai fazer uma crepioca, coloca o Glicemix, né? Então é bem interessante da gente estar baixando o índice glicêmico, porque bastante fibra, né? E essa fibra, ela diminui o impacto da glicose na corrente sanguínea. Mas sempre pensando, né? Eu vou usar uma tapioca, vou usar com Glicemix e vou usar um ovo ainda, né? Uma boa proteína, então sempre pensando num contexto geral. Mas é uma excelente ideia sim, tá, Sandra? Obrigada, Ana querida, você sempre por aqui, viu? Agradeço o seu carinho, a sua confiança. Tranquilo então, amores? Vamos lá, vou deixar vocês dormirem, descansarem ou cuidarem aí da cria, do marido, de quem quer que seja, e nos vemos na próxima quarta-feira, tá bom? Estou à disposição aqui de vocês. Mandem para mim sugestões de live para que eu possa então trazer temas de relevância, temas que possam acrescentar na vida de vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até mais.